Que tal uma história sobre um navio assassino que não passa uma única viagem sem fazer pelo menos uma vítima? Hoje você vai conhecer a história chamada A Fera, de Joseph Conrad, muito conhecido por histórias em alto mar. Você gosta do terror marítimo? Então fique comigo, ajeite os fones de ouvido e vamos embarcar. Conta um Conto apresenta, de Joseph Conrad, A Fera. Narração, Marcelo Fávaro. Não deixe de fazer a sua inscrição. Caso goste dessa história, deixe o seu like e comente o que achou. Você pode auxiliar o canal com a chave Pix marcelofc18@hotmail.com. Eu humildemente agradeço e o navio já está zarpando. Vamos à história. Ao entrar, esquivando-me da rua varrida pela chuva, troquei um sorriso e um olhar com a senhorita Blank no bar das Três Coroas. O intercâmbio foi efetuado com extremo decoro. É um choque pensar que, se ainda estiver viva, a senhorita Blank deve estar agora com mais de 60 anos. Meu Deus, como o tempo voa! Notando meu olhar direcionado inquisitivamente para a divisória de vidro e madeira envernizada, a senhorita Blank foi amável o bastante para dizer, de modo encorajador: apenas o Sr. Dreaming e o Sr. Stone no salão, com um cavalheiro que eu nunca vi antes. Avancei para a porta do salão. Uma voz discursando do outro lado. Era apenas uma divisória de madeira fina. Atingiu tal volume que as palavras finais ficaram bem claras em sua atrocidade. Aquele sujeito, o Wilmot, praticamente estourou os miolos dela. E foi muito bem feito. Aquele sentimento bárbaro, visto nada a haver de profano ou inconveniente nele, não teve sequer o efeito de refrear o leve bocejo que a senhorita Blank efetuava ao abrigo da mão, e ela manteve o olhar fixo nas vidraças lavadas de chuva. Enquanto eu abria a porta do salão, a mesma voz prosseguiu, no mesmo tom cruel. Eu fiquei feliz quando soube que a criatura finalmente tinha recebido o tranco de alguém. Embora com bastante pena do pobre Wilmot, aquele sujeito e eu fomos bons camaradas em certa época. Isto, claro, foi o fim dele. Um caso evidente, se jamais houve algum, sem saída, absolutamente nenhuma. A voz pertencia ao cavalheiro que a senhorita Blank nunca vira antes. Ele escarranchara as pernas compridas no tapete da lareira. Jermin, inclinado para frente, segurava o lenço de bolso bem aberto diante das chamas. Olhou sombriamente por cima do ombro e, enquanto eu me esgueirava ao longo de uma das mesinhas de madeira, cumprimentei-o com um aceno de cabeça. Do outro lado da lareira, imponentemente calmo e maciço, estava instalado o Sr. Stone, todo espremido numa espaçosa poltrona Windsor. Nada havia nele de pequeno, a não ser as costeletas curtas e brancas. Metros e metros de lã azul marinho ultrafina, de alta qualidade, confeccionada sob a forma de um sobretudo, jaziam empilhados numa cadeira ao seu lado. E ele devia ter acabado de trazer ao porto algum vapor, porque outra cadeira sufocava um impermeável negro, amplo como uma mortalha, feito de 3 camadas de oleado de seda, recoberto de despontos duplos. Uma bolsa masculina de mão, do tamanho usual, repousava no chão, reduzida a brinquedo de criança perante as proporções espantosas daquelas botas enormes. Não o cumprimentei com um aceno de cabeça. Ele era grande demais para receber um aceno de cabeça naquele salão. Era um piloto Trinity Senior, e somente nos meses de verão condescendia em cumprir seu turno na lancha guarda-costas.
Estivera muitas vezes no comando dos iates reais, partindo de Porto Vitória e para lá retornando regularmente. Além disso, é inútil cumprimentar um monumento com um aceno de cabeça. E ele parecia um monumento. Não falava, não piscava, não se movia, apenas ficava ali, mantendo a bela e vetusta cabeça erguida, imóvel quase como se estivesse ampliada. Era uma cabeça extremamente elegante. A presença do Sr. Stone reduzia o pobre Sr. Jermyn a um miserável esboço de homem e fazia o desconhecido falastrão do tapete da lareira em seu terno de tweed parecer absurdamente juvenil. Este último devia ter um pouco mais de 30 anos e certamente não era o tipo de indivíduo que se envergonha com o som da própria voz, porque, arrebanhando-me, por assim dizer, com um olhar amistoso, continuou a falar sem interrupção. Eu fiquei feliz com o fato, repetiu com ênfase. Talvez vocês se surpreendam, mas é que não passaram pela experiência que eu tive com ela. Eu posso afirmar que foi uma coisa que me marcou, é claro. Eu saí totalmente índene, como podem ver. Ela fez o que pôde para abater meu ânimo. Quase joga o melhor sujeito do mundo em um hospício. O que vocês dizem disso, hein? Nenhuma pálpebra tremeu no rosto enorme do Sr. Stone. Magnífico. O orador me olhou direto nos olhos. Eu ficava doente só de pensar nela solta por aí, assassinando as pessoas. Jermyn aproximou o lenço um pouco mais da guarda da lareira e grunhiu. Era simplesmente um hábito que ele tinha. Eu a vi uma vez, declarou com pesarosa indiferença. Tinha uma casa... O desconhecido de roupa de tweed voltou-se para fitá-lo surpreso. Tinha 3 casas, corrigiu com autoridade. Jermyn, porém, não estava disposto a ser emendado. Tinha uma casa, estou dizendo, repetiu com lúgubre teimosia. Uma coisa vistosa, grande, feia e branca. Dava para ver a quilômetros de distância, destacada na paisagem. De fato, assentiu o outro prontamente. Era coisa do velho Colchester, embora ele estivesse sempre ameaçando abandoná-la. Não aguentava mais as encrencas em que ela se metia, afirmava. Estava acima do nível dele. Ia lavar as mãos e deixá-la seguir seu caminho, mesmo que depois nunca mais arranjasse outra, e assim por diante. Eu acho mesmo que ele a teria mandado às favas se não fosse... Vocês vão ficar surpresos. A patroa dele, que não queria nem ouvir falar no assunto. Engraçado, não é? Mas com as mulheres, nunca se sabe o que elas vão achar das coisas. E a senhora Colchester, com a sua bigodeira e suas sobrancelhas grossas, era a criatura mais teimosa desse mundo. Costumava andar por aí num vestido de seda marrom, com um grosso cordão de ouro balançando sobre o peito. Vocês deviam ter ouvido como ela vociferava. Besteira! Ou idiotice completa! Eu suponho que soubesse que estava com a vida feita. Os dois não tinham filhos e nunca estabeleceram um lar em lugar nenhum. Quando estavam na Inglaterra, ela se contentava em ficar hospedada em algum hotel ou pensão barata. Eu imagino que gostasse de voltar para os confortos a que estava acostumada. Sabia muito bem como sairia prejudicada com toda e qualquer modificação do quadro. E além do mais, Colchester, mesmo sendo um homem de primeira, já não estava na assim chamada primeira juventude. E quem sabe ela tivesse imaginado que já não seria assim tão fácil para ele arrumar outra, como ele costumava dizer. Seja como for, por essa razão ou outra qualquer, a boa senhora achava que era besteira e idiotice completa. Ouvi uma vez o jovem Sr. Apse, em pessoa, dizer-lhe confidencialmente: posso assegurar-lhe, Sra. Colchester, que estou começando a ficar muito incomodado com a fama que ela está adquirindo. Ah, disse ela com sua risadinha rouca e profunda.
Se a gente fosse dar atenção a todas as besteiras que escuta... E mostrou a Apse todos os seus feios dentes postiços de uma vez só. Seria preciso mais do que isso para me fazer perder a confiança nela. Posso lhe garantir. A essa altura, sem a menor modificação na expressão facial, o Sr. Stone emitiu uma risada curta e sardônica. Foi uma coisa notável, mas eu não vi a graça. Olhei de um para o outro. O desconhecido do tapete da lareira exibia um sorriso desagradável. E o Sr. Apse apertou as duas mãos da Sra. Colchester, de tão feliz que estava por ouvir uma palavra boa sobre a queridinha deles. Todos aqueles Apse, tanto os jovens como os velhos, estavam completamente apaixonados por aquela abominável perigosa. Perdão. Interrompi, pois ele parecia estar se dirigindo exclusivamente a mim. Mas de quem diabos você está falando? Eu estou falando da família Apse, respondeu ele cortês. Ouvindo aquilo, quase soltei uma praga. Porém, naquele exato instante, a respeitada senhorita Blank enfiou a cabeça pela porta e disse que o cabriolé que estava lá fora... e o Sr. Stone quisesse chegar a tempo para o trem das 11h03. Imediatamente, o piloto sênior ergueu o poderoso corpanzil e pôs-se a labutar para entrar no casaco, com convulsões de arrepiar os cabelos. Num impulso, o desconhecido e eu nos precipitamos para ajudá-lo. E assim que encostamos as mãos nele, ele demonstrou perfeita aquiescência. Tivemos de levantar os braços muito alto para fazer força. Era como encilhar um elefante dócil. Com um obrigado, cavalheiros, ele encolheu a cabeça e se espremeu porta fora, muito apressado. Sorrimos um para o outro amistosamente. Eu me pergunto, como ele consegue se içar pela escadinha lateral de um navio? Disse o homem de Tweed. E o coitado do Jeremy, que era apenas um piloto do Mar do Norte, sem posição oficial ou reconhecimento de nenhuma espécie, piloto apenas por cortesia, grunhiu. Ele ganha 800 por ano. Você é marinheiro? Perguntei ao desconhecido, que havia retomado sua posição no tapete. Eu fui. Até um par de anos atrás, quando me casei, respondeu aquele indivíduo comunicativo. Inclusive, a primeira vez que fui para o mar foi nessa mesma embarcação de que estávamos falando quando você entrou. Que embarcação? Perguntei intrigado. Eu não ouvi vocês mencionarem nenhuma embarcação. Eu acabo de dizer o nome dela, meu caro senhor. Respondeu. Apse Family. Certamente você já ouviu falar da grande firma Apse Sons Armadores. Eles tinham uma frota bastante grande. Os navios se chamavam Lucy Apse, Harold Apse, Anne, John, Malcolm, Clara, Juliet e assim por diante. Um sem fim de Apses. Cada irmão, irmã, tio, primo, esposa e avó também, pelo que eu sei, da firma, tinha um navio batizado com o seu nome. Eram também embarcações boas, sólidas, à moda antiga, construídas para transportar e para durar. Nenhuma estava equipada com essa parafernália moderna destinada a poupar trabalho, mas todas levavam muitos homens, e muita carne salgada e comida à vontade a bordo. E lá ia você na peleja mar afora, para depois voltar para o seu porto. O infeliz Jeremy fez um som de aprovação, que soou como um grunhido de dor. Aqueles sim eram barcos para ele. Enfatizou em tom lamentoso, sendo impossível exclamar para esses instrumentos que poupam trabalho. Vamos tocar este barco, pessoal! Nenhum deles subiria para a coberta numa noite complicada, com bancos de areia por debaixo da quilha. Não, confirmou o desconhecido, piscando o olho para o meu lado. Aparentemente, os Apses também não acreditavam neles. Tratavam bem de seu pessoal, de um modo como as pessoas não são mais tratadas hoje em dia, e tinham um orgulho tremendo de suas embarcações. Nada jamais lhes acontecia. Esta última, a Apse Family, era para ser como as outras,
só que ainda mais forte, mais segura, mais espaçosa e mais confortável. Eu acredito que a ideia deles era ser que essa embarcação durasse para sempre. Vejam, construíram-na com diferentes materiais, ferro e madeiras nobres. E o escantilhão era algo fabuloso, muito fabuloso. Se algum dia um navio foi encomendado com base em um sentimento de orgulho, com certeza foi aquele. Tudo do bom e do melhor. O capitão Comodoro da firma seria o comandante, e suas acomodações foram planejadas como se fossem uma casa em terra firme sobre uma popa grande e alta que se estendia até quase o mastro principal. Não admira que a senhora Colchester não quisesse que o velho desistisse dela. Afinal, era o melhor lar que ela jamais tivera em todos os seus anos de casada. Era uma mulher de fibra aquela. Não se falava em outra coisa enquanto aquele navio estava sendo construído. Vamos reforçar aqui, melhorar ali, e não seria melhor que aquele outro elemento fosse substituído por algo um pouco mais resistente? Os construtores entraram no espírito da coisa, e lá estava o barco, virando a embarcação mais canhestra e maciça de sua tonelagem, ali bem diante dos olhos deles, sem que ninguém, de alguma forma, se desse conta disso. O navio seria registrado com um peso de 2.000 toneladas, um pouco mais, nada menos de maneira alguma. Veja, porém, o que acontece. Quando foram medi-la, constatou-se que pesava 1.999 toneladas e um pouquinho mais. Consternação geral. E dizem que o Sr. Apse ficou tão aborrecido quando lhe contaram que caiu na cama e morreu. O velho senhor se retirara da firma 25 anos antes e estava com uns 96 anos por aí. Portanto, a sua morte não foi, talvez, surpreendente, mas, ainda assim, o Sr. Lucian Apse estava convencido de que o pai teria vivido até os 100 anos, de modo que podemos considerá-lo o primeiro da lista. O primeiro. Em seguida foi a vez do pobre diabo de um mestre de construção naval, que aquela fera pegou e esmagou enquanto se afastava do cais. Chamaram aquilo de lançamento de navio, mas ouvi dizer que foram tantos lamentos, tanta gritaria, tanta gente correndo para sair do caminho, que foi mais como soltar um diabo no rio. O navio rompeu todas as sogas que o retinham, como se fossem fios de estopa, e foi para cima dos rebocadores de apoio com uma fúria total. Antes que alguém se desse conta de suas intenções, mandou um deles para o fundo e deixou o outro fora de serviço, precisando passar 3 meses no estaleiro. Um dos cabos se rompeu e, de repente, ninguém entendeu por quê. Deixou-se rebocar pelo terceiro, manso como um carneirinho. Era um navio assim, impossível saber o que ia tramar em seguida. Há navios difíceis de manobrar, mas em geral dá para confiar no fato de que vão se comportar de forma racional. Com aquele navio, não importa o que fizesse com ele, não dava para saber como a coisa ia acabar. Era uma fera malvada, ou talvez fosse pura e simplesmente louco. Um navio louco. Ele proferiu essa suposição num tom tão sincero que não pude impedir-me de sorrir. Ele parou de morder o lábio inferior para me desafiar. E daí? Por que não? Porque não haveria algo em sua estrutura, em suas linhas que correspondência ao que é a loucura, não é? Apenas alguma coisa levemente errada no nosso cérebro. Porque não existiria um navio louco? Eu quero dizer, louco dentro da maneira de ser dos navios, de modo que, em circunstância alguma, você pudesse ter certeza de que ele ia fazer o que qualquer outro navio ajuizado faria naturalmente para você. Há vários navios que avançam descontrolados, outros cuja estabilidade não é confiável, outros que precisam de vigilância cerrada quando navegam sob vendaval. E também pode haver navios que se comportam como se estivessem em tempo borrascoso a cada ventinho. Mas nesses casos já se sabe que eles vão agir assim o tempo todo.
Torna-se parte da personalidade do navio, exatamente como se levam em consideração as peculiaridades do temperamento de um homem ao lidar com ele. Mas com aquele navio, impossível! Ele era imprevisível. Se não fosse louco, então era a fera mais malévola, dissimulada e selvagem jamais lançada ao mar. Eu vi aquele navio navegar serenamente sob o vendaval durante 2 dias, e no terceiro, panejar até 2 vezes na mesma tarde. Da primeira vez jogou o timoneiro de um só golpe por cima da roda do leme, mas como não conseguiu matá-lo, tentou novamente cerca de 3 horas depois. Encheu-se de água na proa e na popa, estourou toda a lona que havíamos colocado, deixou todos os marujos em pânico e amedrontou até mesmo a senhora Colchester lá embaixo, naquelas bonitas cabines da popa de que tanto se orgulhava. Quando fizemos a chamada da tripulação, faltava um homem, lançado ao mar, é claro, sem que ninguém o visse ou ouvisse. Pobre diabo! E meu único espanto é que os outros de nós não tenhamos sido jogados também. Sempre acontecia dessas coisas, sempre. Uma vez eu ouvi um velho piloto contar ao capitão Colchester que aquilo também tinha acontecido com ele, que ele ficara com medo até de abrir a boca para dar qualquer tipo de ordem. O navio era um terror, tanto no porto quanto no mar. Nunca dava para ter certeza quanto à melhor maneira de comandá-lo. A menor provocação, uma provocaçãozinha que fosse, começava a romper as cordas, cabos, espias de arame, como se fossem cenouras. Era pesado, desajeitado, de difícil manejo, mas isso não explica totalmente aquele poder de malefício. Sabe, quando penso nele, não posso deixar de me lembrar das histórias que contam sobre os loucos incuráveis que de vez em quando conseguem se soltar. Ele me lançou um olhar inquisitivo, mas eu naturalmente não podia admitir que um barco pudesse ser louco. Nos pontos em que era conhecido, continuou, as pessoas lá nos portos se amedrontavam só de vê-lo. Ele nem ligava se destruísse vários metros da pedra maciça que reveste o cais, ou se eliminasse a extremidade de um trapiche de madeira. Deve ter perdido quilômetros de correntes e centenas de toneladas de âncoras. Quando caía em cima de um infeliz de um barco inofensivo, era um trabalho dos diabos tirar de cima um do outro, mas ele mesmo nunca se machucava. Apenas, quem sabe, alguns arranhões. A ideia era construir uma embarcação forte, não era? E era isso que ele era, forte o bastante para investir contra o gelo polar. E assim como começou, continuou, desde o dia em que foi lançado ao mar. Aquele navio nunca deixou passar um ano sem assassinar alguém. Eu acho que os proprietários ficaram muito preocupados com isso. Mas aqueles ápice formavam uma estirpe de gente orgulhosa. Não queriam admitir que pudesse haver algo de errado com o Ápice Family. Nem o nome do navio quiseram mudar. É uma idiotice completa. Como dizia a senhora Colchester, deviam pelo menos tê-lo confinado perpetuamente em uma doca seca qualquer, bem rio acima, e impedi-lo para todo sempre de voltar a cheirar a água do mar. Posso assegurar-lhe, meu caro senhor, que ele invariavelmente matava alguém a cada viagem que fazia. Isso era um fato consabido. Ele ficou famoso por isso, mundo afora. Expressei minha surpresa com o fato de que um navio com uma reputação daquelas pudesse conseguir tripulação. Então o senhor não sabe o que é um marujo, meu caro senhor? Eu vou lhe explicar utilizando um exemplo. Certa vez, estando atracado em minha cidade, fui dar uma volta na ponta do castelo de proa e observei 2 respeitáveis marujos passando. Um deles de meia idade, homem visivelmente competente e sólido. O outro um sujeito bem posto, muito jovem. Os 2 leram o nome da embarcação pintado nas laterais da proa e pararam para observá-la. Diz o homem mais velho: Ápice Family. Essa embarcação é uma cadela sanguinária, Jack.
que mata um homem por viagem. Eu não me engajaria nela nem por uma ordem do capeta. Eu não. E o outro diz: se esse navio fosse meu, eu o rebocava pra vaza e tocava fogo, juro que eu faria isso. Aí o primeiro homem reforçou: eles não dão a mínima. Deus sabe como os homens são barato. O mais jovem cuspiu na água ao lado: a mim eles não contratam, nem dobrando os soldos. Eles ficaram por ali durante algum tempo nessa conversa. E depois foram andando pelo cais. Meia hora mais tarde, lá estavam os dois no nosso convés procurando pelo piloto, aparentemente muito ansiosos para serem engajados. E foram. E como você explica isso? Perguntei. O que você acha? Ele retorquiu: o espírito desafiador, o orgulho de gabar-se à noite para os companheiros. Acabamos de nos engajar no tal Epsi Family. Grande coisa. Medo é que não temos. Puro capricho de marinheiro. Uma espécie de, curiosidade. Bem, um pouco de tudo isso, sem dúvida. Eu fiz a pergunta a eles no decorrer da viagem. E a resposta do mais velho foi: só se morre uma vez. O mais moço me garantiu em tom de gracejo que queria ver como ele faria a coisa dessa vez. Mas eu vou lhe contar uma coisa. Aquela fera exercia uma espécie de fascínio. Jamin, que parecia ter visto todos os navios do mundo, interrompeu mal-humorado: uma vez eu o vi, por esta mesma janela, sendo rebocado rio acima. Uma coisa preta, grande e feia, se deslocando como um grande ataúde. Havia algo sinistro em sua aparência, não é mesmo? Disse o homem de tweed, baixando os olhos para o velho Jeremy com uma expressão amistosa. Eu sempre tive uma espécie de horror dele. Ele me deu um susto horrendo quando eu tinha não mais do que 14 anos, bem no primeiro dia, não na primeira hora em que eu o engajei. Meu pai veio para me ver partir, e a ideia era que descesse conosco até Gravesend. Eu era o segundo filho a ir ao mar. Meu irmão mais velho já era oficial na época. Subimos para bordo mais ou menos às 11 da manhã e já encontramos o navio pronto para desatracar. Polpa primeiro. Ele não tinha se deslocado nem 3 vezes seu comprimento quando, a um pequeno solavanco do rebocador ao passar pela entrada do ancoradouro, deu um dos seus arrancos bruscos e pôs tanta pressão na corda de controle, um cabo novo de 16 polegadas, que o pessoal da dianteira não teve a menor possibilidade de folgá-lo a tempo. E ela se partiu. Eu vi a ponta partida voar pelos ares, e em seguida aquela fera jogou a aleta contra a ponta do mole, provocando um abalo que desequilibrou todo mundo a bordo. Mas o navio? O navio nada sofreu, é claro que não. Só que um dos rapazes que o oficial mandara subir na mezena para uma tarefa qualquer, um desses rapazes caiu no convés da popa. Foi um baque e tanto, bem na minha frente. Ele não era muito mais velho do que eu. Poucos minutos antes, sorríamos um para o outro. Devia ter sido descuido dele, que não esperava levar um safanão. Eu ouvi o seu grito de susto, num trêmulo agudo ao sentir-se caindo, e olhei a tempo de vê-lo ficar com o corpo todo flácido enquanto caía. Meu pobre pai estava visivelmente pálido quando trocamos um aperto de mão em Gravesend. Você está bem? Pergunta ele, olhando firme para mim. Sim, pai. Tem mesmo certeza? Sim, pai. Bem, então adeus, meu filho. Ele me disse tempos depois que se eu tivesse dito uma coisinha que fosse, ele teria me levado para casa com ele naquele mesmo momento.
Eu sou o caçula da família, sabe? Acrescentou o homem de tweed, alisando o bigode com um sorriso cândido. Acusei o recebimento desse interessante comunicado com um murmúrio compreensivo. Ele fez um gesto negligente com a mão. Isso poderia ter acabado totalmente com a coragem de um cara para subir na mastreação, sabe? Totalmente. Ele caiu a meio metro de mim e quebrou a cabeça na abita de amarração. Ele nem se mexeu. Ficou completamente morto ali, um garoto bonito. Eu tinha acabado de pensar que nós dois seríamos grandes companheiros. Mas aquela fera de navio era capaz de fazer coisas bem piores. Eu passei 3 anos da minha vida no mar, embarcado naquele navio. Depois fui transferido para o Lucy Apse por 1 ano. O fabricante de velas do Apse Family também foi parar lá. E me lembro dele me dizer que, certa noite, depois de uma semana no mar, esse naviozinho não é mesmo um doce? Não é de espantar que achássemos o Lucy Apse um naviozinho amável, completamente dócil, depois de nos livrarmos daquela fera grande e violenta. Era um verdadeiro paraíso. Seus oficiais me pareciam os homens mais descansados da terra. Para mim, que não conhecia outro navio senão o Apse Family, o Lucy era uma espécie de barco mágico que fazia por conta própria o que você queria que ele fizesse. Uma noite tivemos as velas jogadas contra o mastro por um feroz vento ponteiro. Em cerca de 10 minutos havíamos controlado a situação e singrávamos a velas plenas, com as amuras arriadas, os convéses desimpedidos e o oficial de turno encostado na amurada sereno. Parecia-me simplesmente maravilhoso. O outro navio teria ficado preso em ferros por meia hora, balançando os convéses cheios de água, atirando homens para todos os lados, vengôntias estalando, escoras rompendo-se, vergas assumindo o comando e um pânico absurdo tomando conta da popa por causa daquele leme incontrolável que ele era capaz de tornar totalmente inútil, deixando todo mundo de cabelo em pé. Eu passei vários dias maravilhado com o fato. Bom, eu terminei meu último ano de aprendizado naquele simpático naviozinho, que nem era tão pequeno. Mas depois do demônio enorme de antes, manobrar o Lucy era uma brincadeira. Terminei meu treinamento e fui aprovado. E depois, justo quando estava pensando em passar 3 semanas divertindo-me à vontade em terra, eu recebi, durante o café da manhã na casa dos meus pais, uma carta perguntando em quantos dias poderia me reunir à tripulação do Apse Family para assumir o posto de 3º piloto. Eu até empurrei o prato com tanta força que ele foi parar no meio da mesa. Papai me olhou por cima do jornal. Mamãe ergueu as mãos atônita e eu saí sem chapéu para o nosso pedacinho de jardim, onde eu fiquei dando voltas e voltas durante 1 hora. Quando tornei a entrar, mamãe estava fora da sala de jantar e papai trocara de lugar. Tinha ido para sua grande poltrona. A carta jazia no consolo da lareira. É muito honroso para você receber esse convite e muito amável da parte deles fazê-lo, disse. E vejo também que Charles foi nomeado imediato do navio para uma viagem. Havia no verso um PS, nesse sentido na letra do próprio Sr. Apse, em que eu não reparara. Charlie era meu irmão mais velho. Eu não gosto muito de ter 2 dos meus filhos juntos num navio, papai continuou em sua maneira deliberada e solene. E posso lhe dizer que não me importaria de escrever uma carta ao Sr. Apse nesse sentido. Velho e querido papai, ele era um pai maravilhoso. O que você teria feito? A mera ideia de voltar, e ainda por cima como oficial, para viver preocupado e aborrecido, noite e dia em estado de alerta por causa daquela fera, me deu náuseas. Mas aquela não era uma embarcação que você pudesse dar-se ao luxo de evitar.
Além disso, a justificativa mais sincera não poderia ser oferecida sem ofender mortalmente a Apsi Sons. Afirma, e creio que a família inteira, até as velhas tias solteironas que viviam em Lancashire, se tornaram extraordinariamente suscetíveis em tudo o que dissesse a respeito ao caráter daquele barco amaldiçoado. A única alternativa era responder apostos, nem que fosse no próprio leito de morte, caso você desejasse morrer nas boas graças de todos eles. E foi precisamente isso que eu respondi, por telegrama, para acabar de vez com a coisa. A perspectiva de ser companheiro de bordo do meu irmão mais velho me animava bastante, ainda que ao mesmo tempo me deixasse um pouco ansioso. Desde que eu me entendia por gente, ele fora muito bom para mim, e eu o considerava o melhor sujeito do mundo. E era mesmo. Nunca melhor oficial pisou no convés de um navio mercante. E isso é um fato. Era um jovem bonito, forte, aprumado, queimado de sol, com seu cabelo castanho ligeiramente anelado e seus olhos de lince. Era simplesmente esplêndido. Fazia muitos anos que não nos víamos, e mesmo naquela ocasião, embora ele já estivesse na Inglaterra havia 3 semanas, ainda não aparecera em casa, pois estava passando o tempo de folga em algum lugar de Surrey, cortejando Maggie Colchester, a sobrinha do velho capitão Colchester. O pai dela, um grande amigo de papai, estava no negócio de corretagem de açúcar, e Charlie tinha na casa deles uma espécie de segundo lar. Fiquei imaginando o que meu irmão mais velho ia achar de mim. Havia uma espécie de severidade no rosto de Charlie que jamais o abandonava, nem mesmo quando ele estava na farra, no seu jeito um tanto frenético. Ele me recebeu com uma grande gargalhada. Parecia considerar minha nova posição de oficial a maior piada do mundo. Havia uma diferença de 10 anos entre nós, e suponho que ele se lembrasse melhor de mim com roupa de bebê. Eu tinha 4 anos quando ele foi para o mar pela primeira vez. Fiquei surpreso ao descobrir até onde ia sua impetuosidade. Agora vamos ver do que você é feito, bradou ele, e mantendo-me à distância pelos ombros, socou-me as costelas e me empurrou para o seu beliche. Sente-se, Ned. Estou feliz pela oportunidade de ter você por perto. Darei o toque de polimento em você, garoto. Meu jovem oficial, caso você seja dos bons. E antes de tudo, enfie bem na cabeça que não vamos deixar essa fera matar ninguém na viagem. Vamos acabar com essa brincadeirinha dela. Bom, eu percebi que ele estava falando sério a respeito do navio. Falava implacavelmente da embarcação e de como devíamos ser cuidadosos e nunca deixar aquela fera horrenda apanhar-nos distraídos com qualquer um de seus malditos truques. Ele me fez uma verdadeira palestra sobre habilidades especiais a serem aplicadas ao Epsi Family, e então, mudando de tom, começou a falar descontraído, desfiando as bobagens mais doidas e engraçadas, até minhas ilhargas doerem de tanto rir. Eu percebia claramente que ele estava exagerando um pouco em seu bom humor. Não devia ser por causa da minha chegada. Não há aquele ponto. Mas é claro, eu nem sonharia em perguntar-lhe o motivo daquilo. Tinha o devido respeito por meu irmão mais velho, posso assegurar-lhe. Mas tudo se tornou bastante evidente 1 dia ou 2 depois, quando eu fiquei sabendo que a senhorita Maggie Colchester ia fazer a viagem conosco. Seu tio estava lhe oferecendo uma viagem por mar por razões de saúde. Eu não sei o que poderia haver de errado com a saúde dela. Tinha belas cores e uma vigorosa cabeleira loura. Não se importava com o vento, ou a chuva, ou os borrifos de água, ou o sol, ou os mares verdes, ou coisa nenhuma. Era uma jovem da melhor qualidade, alegre e de olhos azuis, mas a maneira como afrontava meu irmão mais velho começava a me assustar. Eu sempre esperava que aquilo fosse terminar numa tremenda briga. No entanto, nada de decisivo aconteceu,
até depois de passarmos uma semana em Sydney. Um dia, na hora do jantar da tripulação, Charlie enfiou a cabeça na minha cabine. Eu estava estirado de barriga para cima no sofá, fumando tranquilo. "Desça comigo, Ned", disse ele em seu estilo conciso. Pus-me de pé num pulo, é claro, e lá fui eu atrás dele, passadiço abaixo e a rua George acima. Ele andava a passos largos, como um gigante, e eu ao seu lado sem fôlego. Fazia um calor dos diabos. "Mas para onde você está me arrastando, Charlie?" Tive a audácia de perguntar. "Para aqui mesmo", disse ele. Aqui mesmo era uma joalheria. Eu não conseguia imaginar o que ele haveria de querer ali. Parecia algum tipo de crise de maluquice. Ele empurra para baixo do meu nariz 3 anéis, que pareciam muito pequenos na vasta e bronzeada palma de sua mão. "Para Meg." "Qual?" Levei uma espécie de susto diante daquilo. Não consegui dizer nada, mas apontei para o que lançava cintilações brancas e azuis. Ele o guardou no bolso do colete, pagou um monte de soberanos pelo anel e saiu brusco. Quando voltamos para bordo, eu estava completamente sem fôlego. "Toca aqui, meu velho", falei ofegante. Charlie me deu uma batidinha nas costas. "Dê as ordens que quiser ao contramestre quando os marinheiros voltarem", disse ele. "Esta tarde estou de folga." Em seguida ele desapareceu do conversa por algum tempo. Depois saiu da cabine com Meg e os dois desceram pelo passadiço publicamente, diante da marujada, para um passeio juntos naquele dia horrível, escorchante de quente, com nuvens de poeira esvoaçando por todo lado. Voltaram após algumas horas com um ar calmo, porém não pareciam ter a menor ideia de onde haviam estado. Seja como for, foi essa a resposta que ambos deram à pergunta da Sra. Colchester na hora do chá. E não é que ela se virou para o Charlie com voz de cocheiro velho e disse: "Bobagem! Não sabem onde estiveram. Idiotice completa! Você quase mata a garota de tanto andar. Nunca mais faça isso!" Era surpreendente a submissão de Charlie diante daquela velha. Só uma vez ele cochichou para mim: "Eu estou feliz por ela ser a tia da Meg pelo casamento. Não é um parentesco para valer." Mas, na minha opinião, ele deveria ser um pouco mais severo com Meg. Ela ficava andando por todo lado naquele navio em sua saia de iatismo e de boina, uma boina vermelha como um pássaro colorido numa árvore negra e seca. Os velhos marinheiros costumavam sorrir para si mesmos ao vê-la chegar e se ofereciam para ensiná-la a dar nós ou emendar cabos. Eu creio que ela gostava dos marujos. Imagino que por causa de Charlie. E como você pode imaginar, as inclinações maléficas daquele navio amaldiçoado jamais eram mencionadas a bordo. De todo modo, não na cabine. Apenas uma vez, no passadiço, Charlie disse impensadamente algo a respeito de que, daquela vez, a tripulação inteira estava voltando para casa. Na mesma hora, o capitão Colchester demonstrou constrangimento e aquela velha idiota durona foi para cima do Charlie como se ele tivesse dito algo indecoroso. Eu mesmo fiquei bastante confuso. Quanto a Meg, ficou sentada, totalmente intrigada, arregalando o máximo seus olhos azuis. É claro que antes que o dia terminasse, ela havia conseguido arrancar tudo de mim. Era muito difícil mentir para ela. "Que horror!" disse ela muito solene. "Tantos pobres coitados. Estou contente de que nessa viagem... Bom, ela está quase no fim, não é? Não vou ter mais um único momento de paz em relação ao Charlie." Eu garanti a ela que Charlie estava bem, que era preciso mais do que artimanhas daquele navio para vencer um marujo como Charlie. E ela concordou comigo. No dia seguinte, pegamos o rebocador ao lado de Dungeness, e quando a corda de rebocar foi atada, Charlie esfregou as mãos e me disse em voz baixa: "Conseguimos enganar o maldito Ned." "É o que parece", disse eu, com um sorriso malicioso para ele. O tempo estava lindo,
e o mar tranquilo como um açude. Fomos rio acima sem sombra de complicação, a não ser por uma vez, quando à altura de Holy Haven, a fera deu uma súbita guinada e por pouco não fez uma barcaça ancorada sair do canal. Mas eu estava na popa, cuidando de governá-la, e daquela vez não foi... ela não me pegou de cochilando. Charlie surgiu no tombadilho parecendo muito preocupado. Foi por pouco, ele disse. Não se preocupe, Charlie, respondi alegremente. Você domou a fera. Deveríamos rebocar o navio até o cais. O piloto do rio veio a bordo, abaixo de Gravesend, e as primeiras palavras que eu ouvi foram: o senhor faria bem em içar imediatamente sua âncora de bom bordo, senhor piloto. Isso já havia sido feito quando avancei com a embarcação. Eu vi Meg na cabeceira do castelo de proa, divertindo-se com a confusão, e implorei-lhe que fosse para a popa, mas é claro que ela nem ligou para o que eu disse. Aí Charlie, que estava muito ocupado com a engrenagem de vante, avistou-a e gritou o mais alto que pôde: saia da cabeceira do castelo, Meg! Você está atrapalhando aqui! Como a única resposta, ela fez uma careta para ele. Eu vi o pobre Charlie virar-se, escondendo um sorriso. Ela estava afogueada com a excitação de voltar para casa, e seus olhos azuis pareciam lançar fagulhas elétricas enquanto olhava para o rio. Um brigue carvoeiro havia acabado de entrar na nossa frente, e o rebocador teve que cortar as máquinas para evitar uma colisão. E num instante, como costuma ser o caso, todas as embarcações daquele trecho do rio pareciam ter se metido numa confusão total. Uma escuna e um rebocador arrumaram, a troco de nada, uma pequena colisão bem no meio do rio. Era excitante observar tudo aquilo, e nesse meio tempo nosso rebocador permaneceu parado. Qualquer outro barco que não fosse aquela fera poderia ter sido persuadido a manter-se em linha reta por uns poucos minutos. Mas ele não. Sua proa desceu de repente, e ela começou a derivar rio abaixo, arrastando consigo o rebocador. Reparei num grupo de barcos costeiros ancorados a 1/4 de milha de nós, e pensei que era melhor avisar o piloto. Se você se meter no meio daquele ajuntamento, falei baixinho, o barco vai moer alguns deles em pedaços antes de conseguirmos retirá-lo. Como se eu não conhecesse esse animal! Grita ele, batendo o pé, tomado pela fúria, e em seguida tirou o apito para fazer com que aquele incômodo rebocador erguesse novamente a proa da embarcação o mais depressa possível. Apitou como um louco, sacudindo o braço para bombordo, e logo pudemos ver que as máquinas do rebocador haviam sido ligadas. Suas rodas propulsoras agitaram violentamente a água, porém era como se estivesse tentando mover uma rocha. O rebocador não conseguia deslocar aquele navio em nenhum centímetro. O piloto soprou de novo o apito e balançou o braço para bombordo. Podíamos ver as rodas do rebocador virando cada vez mais depressa para longe da nossa mura. E por um momento o rebocador e o navio ficaram imóveis no meio de uma porção de embarcações em movimento. E aí a tremenda pressão que aquela fera malévola, de coração empedernido, sempre punha em tudo, arrancou por inteiro o cepo de rebocamento. A corda de rebocar pulou para o alto, partindo os ferros de todo, um após o outro, como se fossem bastões de cera de lacrar. Somente aí eu reparei que, a fim de ter uma melhor visão por cima das nossas cabeças, Meg estava de pé na âncora de bombordo, largada no convés do castelo de proa. A âncora fora encaixada corretamente em seus nichos de carvalho, mas não houvera tempo de prendê-la com uma volta de cabo. De qualquer modo, do jeito que estava, não haveria problema para entrar na doca. Contudo, logo vi que num segundo a corda de rebocar mergulharia por baixo da pata da âncora. Meu coração voou direto para a boca, mas antes tive tempo de berrar: pula para longe dessa âncora!
Só que não houve tempo para gritar o nome dela. Suponho que ela não tenha ouvido nada do que eu disse. Pula! Pula! O primeiro impacto da espia contra a pata da âncora jogou-a ao chão. Ela se ergueu novamente, rápida como um relâmpago, mas pôs-se de pé no lado errado. Ouvi um som horrendo, rascante, e em seguida aquela âncora, virando-se, elevou-se como uma coisa viva. Seu grande e áspero braço de ferro segurou Meg pela cintura. Pareceu enlaçá-la num horrível abraço e atirou-se com ela para cima e para baixo, num terrível clangor de ferro, seguido de fortes baques retumbantes que sacudiram o navio de proa a popa, porque a boca do ariete aguentou o tranco. Que horror! Exclamei. Anos depois eu costumava sonhar com âncoras agarrando moças, disse o homem de tweed, um pouco alterado, e estremeceu, com um urro de cortar o coração. Charlie mergulhou no mesmo instante atrás dela. Mas Deus do céu, ele não viu nem sombra da boina vermelha dela dentro d'água. Nada, nada mesmo. No momento havia meia dúzia de barcos ao redor de nós, e Charlie foi içado para um deles. Eu, com o contramestre e o carpinteiro, largamos depressa a outra âncora e paramos o navio de qualquer maneira. O piloto estava abobalhado. Andava para cima e para baixo pela cabeceira do castelo de proa, torcendo as mãos e resmungando para si mesmo. Agora ele mata mulheres! Agora ele mata mulheres! E não era possível tirar dele nenhuma outra palavra. O crepúsculo desceu. Depois uma noite negra como piche, e perscrutando o rio, ouvi uma baixa e lamentosa chamada. Ô de bordo! Ô de bordo! 2 aguadeiros de Gravesend emparelharam conosco. Tinham uma lanterna na catraia e olharam pelo costado do navio acima, segurando a escada sem dizer palavra. E eu vi lá embaixo, numa nesga de luz, um feixe de cabelos louros soltos. Ele estremeceu de novo. Depois que a maré mudou, o corpo da pobre Meg havia flutuado, soltando-se de uma daquelas grandes boias de atracação. Eu me arrastei até a popa, sentindo-me meio morto, e consegui disparar um foguete para que os outros que procuravam no rio soubessem. E então avancei furtivamente para um vante como um cão vadio e passei a noite sentado no calcanho do Gurupés, de modo a ficar o mais longe possível do caminho de Charlie. Pobre homem. Pobre homem, repetiu ele pensativo. Aquela fera não deixaria que ele, nem mesmo ele, a impedisse de pegar sua presa. Mesmo assim, ele a amarrou no cais na manhã seguinte. Não trocáramos uma só palavra, aliás, nenhum olhar. Eu não queria olhar para ele. Quando o último cabo foi amarrado, ele pôs as mãos na cabeça e ficou olhando para os pés como quem procura lembrar-se de alguma coisa. A tripulação esperava no convés principal pelas palavras que finalizam a viagem. Talvez fosse disso que ele estava tentando se lembrar. E eu falei por ele. Tudo bem, pessoal. Tudo bem. Terminou. Eu nunca vi uma tripulação deixar um navio em tamanho silêncio. Os homens se esgueiravam por cima da balaustrada um após o outro, tomando cuidado para não bater os malotes com muita força. Olhavam para o nosso lado, mas nenhum teve coragem de se acercar e oferecer um aperto de mãos ao piloto, como é de praxe. Eu o segui por todo o barco vazio, de um lado para o outro, aqui e ali, sem viva alma além de nós dois, porque o velho vigia se trancara na cozinha, fechando as 2 portas. E de repente o pobre Charlie murmura, numa voz alucinada, acabei aqui. E desce em largas passadas o passadiço, comigo em seu encalço. Avança pelo cais, cruza os portões na direção de Tower Hill. Ele costumava alugar quartos com uma honesta estalajadeira na American Square, para ficar perto do trabalho.
De repente ele para, volta-se e vem direto para mim. Ned, eu vou voltar para casa. Tive a sorte de avistar um carro de aluguel e enfiei Charlie lá dentro na hora. As pernas dele estavam começando a fraquejar. No vestíbulo da nossa casa ele arriou numa cadeira e eu nunca me esquecerei dos rostos espantados e absolutamente estáticos do papai e da mamãe, debruçando-se sobre ele. Eles não conseguiam entender o que havia acontecido com Charlie, até que balbuciei chorando. A Meg se afogou ontem no rio. Mamãe deixou escapar um grito. Papai olhou para Charlie, e de Charlie para mim, e de mim para ele, como se comparasse nossos rostos. Pois eu juro por minha alma, Charlie não estava nem um pouco parecido com ele mesmo. Ninguém se mexeu. E o pobre coitado ergue devagar as grandes e bronzeadas mãos para a garganta e com um só puxão rasga tudo de uma vez. Colarinho, camisa, colete, um perfeito náufrago. Os destroços de um homem. Papai e eu o levamos para cima de qualquer jeito. E mamãe quase se matou cuidando dele durante uma meningite. O homem de tweed balançou a cabeça significativamente para mim. Ai, não havia nada a fazer com aquela fera. Ela tinha o demônio dentro de si. E onde está o seu irmão? Perguntei, esperando ouvir que estivesse morto. Mas ele estava no comando de um vapor moderno no litoral da China e nunca voltava para casa. Jeremy soltou um fundo suspiro e levou suavemente o lenço, agora seco a contento, até o nariz vermelho e lamentável. Aquele navio era uma fera voraz. Recomeçou o homem de terno. O velho Colchester agiu com firmeza e se demitiu. E você acredita? A Apse Sons escreveu para perguntar se ele não queria reconsiderar sua decisão. Qualquer coisa para salvar o bom nome da Apse Family. O velho Colchester foi então ao escritório e disse que assumiria novamente o comando, porém apenas para levar o barco até o Mar do Norte e lá afundá-lo. Ele quase enlouqueceu. Sua cabeleira costumava ter uma cor cinza metálico escura, mas em 2 semanas ficou branca como a neve. E o Sr. Lucien Apse, eles se conheciam desde jovens. Fez de conta que não tinha reparado. Veja só que paixão. Isso é que é orgulho. Pularam sobre o primeiro homem que puderam conseguir para assumir o comando, com medo do escândalo que seria se o Apse Family ficasse sem capitão. Era um homem de alma alegre, creio, mas se aferrou ao seu navio com fé e arruda. Wilmot era o seu segundo piloto, um tipo irresponsável, que fazia de conta que nutria grande descaso pelas garotas. O fato é que ele era realmente tímido, mas bastava uma delas levantar um dedinho de encorajamento e nada segurava o desgraçado. Quando aprendiz uma vez no exterior, ele desertou atrás de um rabo de saia e teria ficado entregue às baratas se o seu capitão não tivesse se dado ao trabalho de encontrá-lo e puxá-lo pelas orelhas para fora de algum antro de perdição. Dizia-se que, uma vez, alguém da firma fora ouvido expressando a esperança de que aquela fera de navio encontrasse logo o seu fim. Mal posso acreditar nessa história, a não ser que fosse o Sr. Alfred Apse, a quem a família não dava muita importância. Eles o mantinham no escritório, mas era considerado um mau caráter total, sempre fugindo para corridas de cavalo e voltando para casa bêbado. Você pensaria que uma embarcação tão cheia de truques mortais teria se arremessado de algum encontro à terra algum dia, de pura maldade. Mas não, ele ia durar para sempre. Ela ia durar para sempre. Tinha faro para se manter longe do fundo. Jeremy soltou um grunhido de aprovação. Uma embarcação bem ao gosto de um piloto, não é? Caçoou o homem de tweed. Pois bem, Wilmot conseguiu dominá-la. Era um homem certo para isso. Mas mesmo que
Bom, ele talvez não tivesse executado o truque sem a governanta de olhos verdes, ou ama seca, ou fosse lá o que ela era para os filhos do senhor e da senhora Pamprilhos. Essas pessoas viajavam como passageiros no navio que ia de Port Adelaide para o Cape. Bem, o navio partiu e lançou âncora ao largo durante aquele dia. O capitão, uma alma hospitaleira, convidou uma porção de gente da cidade para um almoço de despedida, como costumava fazer. Eram 5 da tarde antes que o último barco do cais fosse embora, e o tempo parecia feio e escuro no Golfo. Não havia razão para partir. Contudo, como ele anunciara a todo mundo que ia zarpar naquela data, imaginou ser mais correto fazê-lo de qualquer maneira. Mas depois de todos os festejos, não estava com vontade de afrontar os estreitos no escuro, com um pouco vento, e deu ordens para que o navio fosse mantido com as gávias e a vela a ré do traquete mais baixas, o mais perto possível de terra, esgueirando-se ao longo da costa até o amanhecer. Em seguida, buscou seu virtuoso leito. O piloto estava no conversa, de rosto muito bem lavado pelas fortes rajadas de chuva. Wilmot rendeu-o à meia-noite. O Epsi Family tinha, como você observou, uma casa de popa. É uma grande e feia coisa branca espetada, Jeremy murmurou tristemente para o fogo. É isso, uma gaiuta para a escada da cabine e uma espécie de camarim de navegação combinados. A chuva caía em rajadas sobre o sonolento Wilmot. O navio derivava devagar para o sul, andando a bolina, com a costa de 3 milhas mais ou menos, a barlavento. Nada havia para se ficar alerta naquela parte do Golfo. E o Wilmot movimentou-se para se esquivar das rajadas sobre o sotavento daquele camarim de navegação, cuja porta daquele lado estava aberta. Era uma noite negra como um barril de alcatrão. Nisso ele ouviu uma voz de mulher sussurrar. Aquela amaldiçoada mulher de olhos verdes, dos Pampilhos, pusera as crianças na cama fazia tempo, claro, mas parece que ela própria não conseguia dormir. Ouvira bater 6 badaladas, e o primeiro piloto descer para recolher-se. Esperou um pouco, depois vestiu seu penhoar, atravessou sorrateiramente o salão e subiu as escadas até o camarim. Ali sentou-se no sofá perto da porta aberta, para se refrescar, imagino. Eu suponho que, quando ela sussurrou para Wilmot, foi como se alguém tivesse riscado um fósforo no miolo do homem. Eu não sei como eles haviam se tornado tão íntimos. Suponho que ele tivesse se encontrado com ela em terra algumas vezes antes. Não tive como averiguar, porque quando contava a história, Wilmot se interrompia para praguejar horrores a cada 2 palavras. Havíamos nos conhecido no porto, em Sydney. Estava com um avental de pano de saco que lhe subia até o queixo e um grande chicote na mão. Era carroceiro, feliz por fazer algo para não morrer de fome. Tinha chegado àquele ponto. No entanto, lá estava ele, com a cabeça enfiada porta adentro, provavelmente no ombro da garota, um oficial de plantão. O timoneiro, ao dar seu testemunho depois, disse que gritara muitas vezes que a lâmpada da bitácula se apagara. Isso não importava para ele, porque recebera ordens no sentido de manter-se o mais perto possível de terra. Achei engraçado, disse, que o navio continuasse sendo atingido pelas rajadas, mas a cada vez que isso acontecia, eu orçava para cima, mantendo-o o mais perto possível da terra. Estava tão escuro que eu não conseguia ver nem mesmo a minha mão diante do rosto, e a chuva caía com baldes de água sobre a minha cabeça. A verdade era que a cada rajada o vento coçava a ré um pouco, até que gradativamente o navio foi virando para a costa, sem que uma única alma dentro dele se desse conta disso. O próprio Wilmot confessou ter passado 1 hora inteira sem se aproximar da bússola padrão. E como não confessar, quando deu por si, o homem da vigia estava berrando como um doido lá na frente.
E ele se soltou da moça, contou, e gritou de volta: "O que você disse?" "Eu acho que estou ouvindo barulho de vagalhões pela proa, senhor!" berrou o homem, e foi correndo para a ré com o resto da vigia. "Sob o mais tremendo e cegante dilúvio que jamais caiu do céu", disse Wilmot. Por cerca de 1 segundo ele ficou tão assustado e desorientado que não conseguia se lembrar de que lado o golfo estava o navio. Não era um bom oficial, claro que não, mas ainda assim era um marujo. Num instante, conseguiu se controlar e as ordens corretas pularam de seus lábios sem que ele precisasse pensar. Mandou alçar o barlavento com o leme e bracear as velas grandes e as mezenas da gata a panejar. Parece que as velas realmente tremularam e ele não podia vê-las, mas ouviu-as chacoalhando e panejando acima de sua cabeça. Não adianta. Era um navio lento demais na largada, continuou, o rosto sujo contorcendo-se e o maldito chicote de carroceiro tremendo em sua mão. Ele parecia estar completamente imobilizado. E nisso o tremular de lona acima de sua cabeça cessou. E nesse momento crítico o vento caçou a ré outra vez, com uma rajada, enfiando as velas e empurrando o navio num grande impulso de encontro às rochas com o costado de estribordo. Ele fora longe demais em seu último joguinho. Sua hora havia chegado. A hora, o homem, a negra noite, a traiçoeira rajada de vento, a mulher certa para dar-lhe um fim. A fera não merecia coisa melhor. São estranhos os instrumentos da providência. Para mim existe uma espécie de justiça poética. O homem de tweed olhou fixamente para mim. A primeira laje do Recife em que ele subiu arrancou-lhe a quilha falsa. Rack! O capitão saiu correndo de sua cabine e encontrou uma mulher louca, vestindo um penhoar de flanela vermelha, andando em círculos ao redor da cozinha, guinchando como uma cacatua. O baque seguinte jogou-a diretamente para baixo da mesa da cabine. Ao mesmo tempo deslocou o cadaste e carregou o leme. E com isso a fera escalou uma margem de lajes rochosas, rasgando por completo o seu fundo, até parar de súbito. O mastro de proa caiu por cima dos costados como um passadiço. E alguém morreu? Perguntei. Ninguém. A não ser aquele sujeito, o Wilmot. Respondeu o cavalheiro que a senhorita Blank não conhecia, olhando em volta em busca do boné. E o seu caso foi pior para um homem do que um afogamento. Todos desembarcaram sãos e salvos. A tormenta só se ergueu no dia seguinte, diretamente do oeste, e quebrou aquela fera num curto e surpreendente espaço de tempo. Era como se o seu coração estivesse podre. Seu tom mudou. A chuva passou. Preciso pegar minha bicicleta e ir depressa para casa jantar. Eu moro em Herne Bay. Saí para dar uma volta hoje de manhã. Ele acenou a cabeça para mim num gesto amistoso e saiu num passo afetado. Você sabe quem é ele, Jenny? Perguntei. O piloto do Mar do Norte balançou a cabeça sombrio. Imagine perder um navio desse jeito estúpido assim? Que coisa, hein? Que coisa! Gemeu em tom lúgubre, esticando novamente o lenço úmido, como uma cortina, diante das chamas. Ao sair, troquei um olhar e um sorriso estritamente decorosos com a senhorita Blank, a garçonete do Três Coroas. E fim do conto.